Eu não tô aqui para convencer que você tem que largar nada na sua vida. Nem que esse incômodo que você está sentindo, ele vai passar em 3 passos mágicos de um método que eu criei. Eu vou te contar em alguns minutos como foi para mim atravessar essa fase de muita confusão, muito sofrimento, e como hoje eu consigo viver com muito mais presença e serenidade. E como esse processo, no fim, acabou culminando numa mudança que transformou a minha carreira, onde eu deixei de ser uma diretora, que eu já era por mais de 10 anos em grandes empresas, para hoje ter uma vida como empreendedora, muito mais simples, mas mais livre, com mais autonomia de tempo e de alma. Então essa não é uma aula para te ensinar como ser uma empreendedora de sucesso, como ser promovida, como fazer uma transição de carreira. Hoje eu não vou falar disso. E eu também não vou aqui vender nenhum processo de coach, de curso de autoconhecimento, uma mentoria de transição, também hoje não é meu objetivo. Eu quero mesmo te contar minha história e também de outras mulheres que estão atravessando uma fase de mudança de identidade, de consciência. E isso talvez te traga algum espelho útil para o momento que você está vivendo hoje. E ao final desse vídeo eu vou sim te fazer um convite, mas que eu quero que você só aceite se fizer muito sentido, combinado? Bom, eu tenho convivido com muitas mulheres que em algum momento da sua jornada elas perceberam que a estrutura e a configuração da sua vida, da vida que elas tinham criado, não estava mais harmônica com a sua alma. Que se viram perdendo energia no trabalho, em projetos que antes eram talvez a sua grande razão de viver. E elas até se perceberam questionando se elas tinham que fazer uma mudança completa na vida delas. Elas começaram a perceber mais valor em coisas simples na vida, como a família, como a natureza, e começaram a perceber que tinham mais energia quando elas ajudavam as pessoas do que com os elogios sociais. E tudo isso começou a se materializar como se fosse um pedido de uma vida mais leve, mais autêntica, que estava brotando de dentro de si mesma. E aí começa o problema, porque a gente sente tudo isso, mas a gente não consegue entender o que precisa fazer para resolver. E a nossa mente, como mulheres que sempre entregaram muito, tiveram sucesso relativo, foi treinada para resolver rápido os problemas. Só que a mente sabe resolver o problema de forma muito eficiente até, mas baseado no que ela já viveu. Mas esse é um problema novo, que ela não tem bagagem para resolver. E as soluções que começam a passar pela nossa cabeça são, bom, então eu preciso trocar de emprego, eu preciso empreender, eu preciso largar tudo e morar no meio do mato, eu preciso ir para um retiro e ficar dias lá em silêncio. Mas esse tipo de solução não vai resolver, porque não é um problema que se resolve mudando alguma coisa fora da nossa vida, comprando uma coisa nova, mudando de cidade, sendo promovida. Eu já antecipo, para onde quer que você vá, você vai continuar com esse mesmo problema, porque esse problema ele mora dentro de você. Falando de uma forma muito simples, o que você quer é recuperar a calma, a satisfação, a serenidade que você já sentiu em algum momento da sua vida, mesmo que tenha sido breve. Quando a vida parecia no lugar, mas você não sabe bem agora por onde começar. Algumas de vocês já estão em transição de carreira, algumas estão considerando uma, ou passando por mudanças importantes no relacionamento, na família. Algumas já começaram uma investigação mais profunda de autoconhecimento, yoga, terapia, uma jornada espiritual. E ainda que tudo isso traga reflexões super válidas e até algum alívio temporário, você percebe que está distante de resolver o problema. Às vezes até sente que está enxugando o gelo. E esse processo começou a se intensificar, para mim, há uns 4 anos atrás. Então eu já era diretora de uma grande empresa, tinha assumido a posição de C-Level, numa área perfeita, que juntava tudo que eu amava, estratégia, novos negócios, M&A, time grande, fundando startups lá dentro, que era uma coisa nova para mim. Por fora estava tudo maravilhoso. Até um livro eu fui convidada a escrever na minha área, na área de crescimento de empresas através de startups. Minha família estava formada, meus 2 filhos que eu tanto desejei, um casamento feliz, uma situação financeira confortável, tudo no lugar. E um lado meu era imensamente grato por tudo isso que eu construí. Eu tinha até vergonha de reclamar, de desejar algo diferente, de ser ingrata. Mas tinha um lado que se sentia uma personagem em uma história que já não era mais dela. Mas eu não conseguia entender o que eu estava fazendo de errado, e muito menos o que eu tinha que fazer. Então eu seguia performando, entregando resultado, fazendo todos os papéis como o figurino mandava. Mas algo em mim foi ficando cada vez mais inquieto e cada vez mais incomodado. Eu já tinha feito muita terapia, muita análise, o que me ajudou muito até certo ponto. Então eu reconheci padrões, mudei atitudes, mas em algum ponto estacionou. Aí eu fui estudar comunicação não violenta e aprimorei a minha capacidade de escuta, aprimorei a minha perspectiva através da empatia, mas ainda me sentia confusa, me sentia incomodada.
Então eu comecei a buscar outros recursos, mudanças num campo mais sutil da energia. Bem, terapias holísticas, experimentei várias, fiz programas muito profundos, muito sérios também. E depois disso fui para yoga, com muita meditação. E aí acho que começou a acontecer uma mudança kármica. É como se todo esse esforço que eu fui fazendo aos poucos fosse uma bolinha de neve que começou pequena e foi rolando, 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 até que uma hora virou uma avalanche que eu já não conseguia mais parar. E a minha avalanche aconteceu quando eu fui desligada em maio de 2024, de uma empresa que eu estava há 11 anos. Só que apesar de terem aparecido nesse momento várias oportunidades para eu me realocar, de cargos super interessantes, posições muito interessantes mesmo, eu já não conseguia mais voltar. Eu podia ignorar o que estava acontecendo dentro de mim e me realocar, viver a vida como eu sempre vivi. E eu confesso que em alguns momentos eu até cheguei a considerar isso. Mas tinha algo mais forte falando, poxa, essa peça não é mais para mim. Esse não é mais o enredo da minha história. E eu não vou dizer aqui que foi fácil, que meu ego estava pronto para abrir mão de todos os confortos do mundo corporativo. Não foi. Foi uma escolha que eu fiz dia após dia, de lidar com esse desconforto que estava acontecendo e de achar um caminho que parecesse mais autêntico e mais ajustado para esse momento que eu estava vivendo. E eu não vou aqui contar que tudo deu certo e que eu tenho um negócio milionário, porque eu não tenho. Mas eu vou te contar que hoje eu vivo a vida que eu estava procurando. Eu tenho tudo o que eu preciso para ser feliz. Eu tenho conforto suficiente e eu sinto uma felicidade que eu não vivia faz tempo. Que mesmo eu tendo conquistado tudo que estava no script, que talvez eu nunca tenha vivido essa felicidade dessa forma. Uma felicidade que ela é serena. Então nos últimos 2 anos eu tive a oportunidade de ir para a Índia, estudar com grandes mestres da Kriya Yoga, me formar Teacher of Presence pelo Instituto do Eckhart Tolle e agora, mais recentemente, estou estudando Vedanta com Jonas Mazetti. E hoje eu me reconheço muito mais como um ser humano simples que só está tentando ser feliz. Ficar bem com a sua família, ter um trabalho onde eu de fato ajudo as pessoas e que me permita ter uma vida confortável e boa. Hoje eu fundei a Trilha Entre Atos. Eu apoio executivas em transição de carreira a criarem uma vida com mais autonomia e liberdade de tempo e de alma. E principalmente acharem a sua história, escreverem o seu roteiro e aproveitarem a sua jornada com mais presença. Mas como eu te falei, eu não vou falar aqui sobre transição de carreira. Isso é o que a Trilha faz. Mas aqui vai o meu convite para você. Um convite para entrar na comunidade Círculo de Presença. A comunidade não é sobre transição de carreira, ela é sobre transição de identidade, de consciência. E ela vai trazer um olhar cuidadoso para as mulheres que estão nessa fase delicada. Que ainda não é uma fase sobre fazer, sobre ter um plano de ação, sobre construir um negócio ou mudar de emprego. Ela é mais sutil do que isso. É uma fase de clareza, é uma fase de entender o que está acontecendo com você. Então, na comunidade Círculo de Presença, eu trago todos os meus anos de aprendizados, de tudo que eu já passei, para quem sabe acelerar e trazer um pouco de luz para o seu processo. Isso é feito através de aulas gravadas e aulas ao vivo. E a gente também tem uma roda mensal de troca entre as participantes. Então, onde você pode trazer o que está vivo, o que você aprendeu, o que você quer aprender. E nessas rodas estão participantes que estão passando a mesma coisa que você. São mulheres experientes, generosas, que querem trocar e querem passar por essa fase em companhia. Eu também tenho um grupo onde eu trago áudios semanais sobre autoconhecimento e presença, para ativar todo esse conhecimento que a gente trabalhou nas aulas em práticas para o seu dia a dia. Então, semanalmente você vai receber um áudio novo, com um convite, com uma prática para você fazer no seu dia a dia. E também tem a minha biblioteca de meditações guiadas, elas são guiadas por mim, com práticas para você ficar mais presente e também se conectar com a sua intuição. Então, tudo isso que eu te contei, as aulas ao vivo e gravadas, a roda para você trocar com as outras participantes e os áudios semanais, além da biblioteca de meditações, você tem acesso em um programa por assinatura com o valor de R$ 108 por mês. É isso mesmo, é só isso, não tem fidelidade, você fica até quando fizer sentido como uma assinatura de streaming. Eu te contei a minha história e cada participante tem uma. Eu não sei qual que é o roteiro que você vai escolher para a sua vida, mas se você quiser a minha companhia e trocar com mulheres generosas em busca de consciência e serenidade, então vem para a comunidade Círculo de Presença. É só clicar no botão e efetuar sua inscrição. Te vejo lá dentro.